Olá, nós estamos aqui para fazer esse vídeo no qual nós vamos resolver uma questão, revisando um assunto chamado titulação. Na verdade, titulação nada mais é do que uma reação química, quer dizer, uma mistura de soluções com reações químicas. Através do estudo dessas soluções, a gente consegue descobrir a concentração de uma certa solução que a gente queira descobrir, Nesse exercício, nós vamos resolver uma questão de titulação de cachaça, O que acontece? Aqui o Brasil é um dos maiores produtores de cachaça do mundo. Eu não sei, não entendo muito dessas bebidas, mas acredito que o Brasil é campeão, não sei se outro país produz cachaça, Eu sei que aqui no Brasil, especialmente em Minas Gerais, no Nordeste, enfim, no interior de São Paulo, em vários lugares, existem as cachaçarias, Algumas delas artesanais, e que fazem com que a cachaça brasileira seja bastante famosa, não só no país, mas no mundo todo. O que é cachaça? Cachaça é uma bebida, uma bebida destilada, feita a partir do caldo da cana de açúcar, Então, o caldo da cana de açúcar, riquíssimo em sacarose, ele é fermentado, E ele atinge um determinado nível de fermentação, então as bactérias ali vão produzindo álcool ao degradarem o açúcar, Vão produzindo álcool. Então, chega um momento que essa mistura é destilada, ela é aquecida num alambique, os vapores sobem, são condensados, numa serpentina, então é recolhida ali aquele destilado que é chamado de cachaça, O que tem na cachaça? Tem água, evidentemente, tem álcool, um teor alcoólico elevado, passa de 40%, está ali perto de entre 43% e 50% de álcool, Portanto, bastante álcool, mas não tem só o álcool etílico, Ele é o principal. Mas tem outros álcoois, tem o metanol, que é um álcool muito perigoso, tem outros álcoois, Tem cetonas, tem aldeídos, Tem ésteres, Então, na verdade, a cachaça é uma mistura de compostos orgânicos. Alguns ajudam no sabor, outros ajudam na cor, outros ajudam no odor, Então ali você tem ésteres, você tem cetonas que acabam compondo, o aroma da cachaça, tá certo? A cachaça, ela é então destilada em alambiques, Alambiques de cobre. Há estudos em que você testa alambiques de aço inox, mas por incrível que pareça, os cientistas, os pesquisadores desta área nem sabem tudo o que acontece ali, Mas a cachaça destilada em alambiques, de aço inox, por exemplo, não é a mesma cachaça destilada em alambiques de cobre, Em alambiques de cobre, ela tem realmente a composição química dela é diferente, para melhor, segundo os critérios que avaliam essa bebida aí, Agora tem um detalhe interessante, Se eu estava olhando, olha só, não sei se você consegue ver nessa imagem, mas se você quiser você pode pesquisar. Existe um composto químico chamado popularmente de azinavre ou de zinabre, Que na verdade é o carbonato de básico, Carbonato de básico de cobre 2. Então, esse composto, ele se forma aqui, tá vendo? Ele é um composto esverdeado, o composto de cobre, que acaba se formando nos alambiques. Então, o alambique ele precisa ser assim tratado com muito cuidado para evitar a formação desse composto. Por quê? Porque no ambiente da cachaçaria, que é um ambiente com vapores, muitos compostos voláteis ali, se você já entrou num ambiente desse, você vai ver que você vai comprovar de que
ali tem um cheiro no ambiente, né? Porque muito desses compostos, as cetonas, os aldeídos, os ésteres, né? Os álcoois que se formam ali na fermentação e tal da cachaça, da cana-de-açúcar, o que acontece? Eles ficam no ambiente e esses vapores são ácidos e acabam dissolvendo esse composto de cobre, e esse composto de cobre acaba contaminando a cachaça. Por isso, uma das análises exigidas, né, para que seja feito na cachaça é a análise do teor de cobre, o teor de cobre. Então aqui esse exercício da Unifesp, né, aborda justamente essa questão. Então está dizendo que pela legislação brasileira a cachaça deve obedecer o limite de 5 miligramas por litro quanto ao teor de cobre. 5 miligramas de cobre para cada litro de cachaça, né? Isso daí equivale aproximadamente, né, em função da densidade da cachaça ser perto de 1, a 5 ppm, 5 partes por milhão, que é uma forma que isso também pode aparecer, tá certo? Tá bom? 5 miligramas por litro. Agora veja. Então a legislação brasileira diz que é para ter isso daqui, né? Se tiver mais, o que acontece? O cobre, ele é um elemento que tem funções biológicas dentro do nosso organismo, só que numa quantidade bem pequena, muito pequena, né? Passou dessa quantidade, então o cobre, ele começa a fazer mal, né? Então mal para o fígado, mal para os rins, né? Então tem uma série de consequências que o cobre acaba trazendo para a saúde da pessoa se ele estiver numa quantidade acima de determinado limite, tá certo? Então por isso é que esse cuidado com a concentração do cobre. Na verdade, alguns países, né, a cachaça brasileira é exportada para vários países do mundo, né? Então tem países que a legislação com relação ao cobre é mais rigorosa ainda, né? Mais rigorosa. Então tem país que estabelece um limite de 2 miligramas por litro, só 2 e não 5, como é aqui no Brasil, tá? Então a ideia é a seguinte, ó, nós precisamos verificar se a cachaça está dentro desse limite de 5 miligramas por litro, ok? Como fazer? Fazer o seguinte, ó, para saber se tal limite foi obedecido, foi feito o seguinte: pegou-se 5 ml de certa cachaça e esses 5 ml foram titulados, né? Então foi aplicada a técnica da titulação, tá bom? Da titulação. Com a substância que é um sal de sódio chamado EDTA, ácido etileno diamino tetraacético, tá bom? De concentração conhecida, 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Nessa titulação foi gasto 4 ml de EDTA. Sabendo-se que a massa molar do cobre é 63,5 gramas por mol e que o cobre reage com o EDTA na proporção de 1 para 1, a concentração de cobre nessa cachaça em miligramas por litro é aproximadamente. Olha, aluno do terceiro ano especialmente, né? O aluno do segundo, ele ainda tem, como vestibular, as provas para entrar em boas faculdades está longe, não vou precisar disso não. Quando o cara chega no terceiro ano, alguns que têm ali o sonho de entrar numa universidade pública para fazer um curso bastante concorrido, ele começa a se apavorar, né? Porque ele precisa saber realmente muita coisa. Então, qual é um dos riscos que você, aluno do terceiro ano, corre? O risco de você ler uma questão como essa e lá na tua cabeça você já dizer para si mesmo que não sabe. Não sei fazer, não consigo. Se você lê uma questão dessa e já diz que não sabe, aí, meu amigo, lascou, né? Porque essa predisposição vai dificultar a sua vida. Então é o seguinte, você bate o olho aqui e fala, eu sei fazer. Então se acalme, respire fundo e anote as informações que você tem. Então a técnica aqui é a titulação, tá? A titulação. Nesta titulação, ele te deu uma informação importante. A reação ocorre na proporção de 1 para 1. Então o que nós temos? Nós temos aqui o volume da cachaça,
Nós temos aqui a molaridade, né? Molaridade do EDTA. Nós temos aqui o volume do EDTA, ok? Nós também temos aqui a massa molar do cobre e também temos essa informação que eu já falei, né? E aí ele quer saber se o cobre atende àquela especificação. Claro que nós temos aqui o volume da cachaça, queremos a molaridade da cachaça, tá certo? Nós temos o volume do EDTA e a molaridade do EDTA. Então, vamos nos lembrar de alguns conceitos. Espero que dê para você enxergar aí pelo vídeo, né? Inclusive, depois lá você assiste e faz uma observação. Deixa lá um comentário se você quer que eu escreva. Por que eu não estou escrevendo aí? Porque a minha letra não é boa. Mas se você acha que vai facilitar a gente resolver juntos aqui, deixa lá a sua observação e aí eu vou seguir aquilo que você achar que é melhor para você, tá bom? Então, olha só. Aqui eu tenho algumas fórmulas. Molaridade é igual a número de mol sobre volume. Eu estou me lembrando disso aqui, ó. Então, o que ele me deu aqui? Molaridade. Qual é a fórmula? Número de mol sobre volume. A própria unidade já me dá a formulinha, a razão entre número de mol e volume. Então, me lembrei. Outra coisa, como ele disse, ó, que a reação se dá na proporção de 1 mol para 1 mol de EDTA para 1 mol de cobre, então eu tenho que saber o número de mol, quem sabe, né? Como é que eu acho o número de mol? Olha, o número de mol é massa... o número de mol é molaridade vezes volume. Eu tirei daqui, tá? Então, o número de mol é molaridade vezes volume. Ok. Outra coisa, ele me deu aqui a massa molar do cobre, 63,5 gramas por mol. Então, se eu precisar encontrar ela, tem uma relação que é a seguinte. Número de mol é a massa em gramas sobre massa molar. Ok? Então, a massa em grama é o número de mol vezes massa molar. Ok? Então, essas são algumas relações que eu posso precisar usar. E por que eu pus essas relações? Considerando o que eu tenho aqui de informação. Volume, molaridade, número de mol, massa, massa molar. Então, eu resgatei essas, digamos assim, essas fórmulas e deixei ali. Vamos ver o que eu vou precisar delas, né? Qual delas eu vou precisar? Então vamos lá, olha só. Anotando. Volume de EDTA, 4 ml. Ok? 4 ml. Tá aqui, ó. Só que a molaridade do EDTA foi dado em mol por litro. Então eu vou ajustar isso daqui para litro. Dividi por 1000 e ficou 0,004 litros. Tá bom? Muito bem. O que mais eu tenho? Molaridade do EDTA. 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Você não precisa fazer se não quiser, eu pus aqui 0,001 mol por litro. Tem gente que tem medo de trabalhar com potência de 10. Tem gente que já gosta de trabalhar com potência de 10 porque não tem que ficar escrevendo muitos algarismos ali e tal, né? Não sei qual é a sua realidade. Então, se você tem dificuldade de trabalhar com potência de 10, você transforma a potência de 10 em numeral normal aí, tal, sem potência, né? Tranquilo, para você fazer sua continha, tá bom? Então, essas informações eu tenho. O que mais eu tenho? Eu tenho o número de mol do EDTA, que dá para eu descobrir. Por que é importante eu saber o número de mol de EDTA? Porque o número de mol de EDTA vai ser igual ao número de mol de cobre, certo? O número de mol de EDTA vai ser igual ao número de mol de cobre. Como é que eu acho o número de mol? Simples. Eu pego a molaridade e multiplico pelo volume, ok? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Molaridade, 1 vezes 10 a menos 3, e multipliquei pelo volume, 4 vezes 10 a menos 3. Aqui, ó, tá? 4 ml, eu transformei em litro, que deu 0,004, que é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 3, tá? Então, se você quiser colocar aqui bem, você pode multiplicar isso daqui, ó, ou pode colocar em potência, tá bom? Então, ó, número de mol de EDTA, o que eu fiz, ó? 1 vezes 4, 4. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, conserva a base, somos expoente, ok? Então, 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, conserva a base 10, menos 3, menos 6, ó? 4 vezes 10 a menos 6 mol.
Então esse número de mol do EDTA, ele vai ser igual ao número de mol de cobre, ok? Número de mol de cobre. Por que eu quero saber o número de mol de cobre? Não, na verdade eu quero saber a massa de cobre que tem na cachaça, ó, em miligramas por litro. Tá? Mas para eu achar em miligramas por litro, eu primeiro acho o número de mol. Porque se eu souber o número de mol, olha só, a massa vai ser número de mol vezes massa molar. Ó, que beleza, tá? Então, olha, como eu já tenho a massa molar do cobre e já tenho o número de mol do cobre, eu posso achar a massa do cobre, ó. Massa do cobre vai ser igual ao número de mol do cobre vezes massa molar do cobre, tá bom? Olha lá. Fazendo a continha, olha, massa do cobre vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 6, que é o número de mol que nós achamos aqui, vezes a massa molar, que é 63,5. Fazendo a continha, ó, 4 vezes 63,5 dá 254. O 10 a menos 6 eu repeti aqui, tá bom? Muito bem, achei isso em gramas, tá? Mas eu não quero em gramas, eu quero em miligramas por litro. Eu quero em miligramas por litro. Então o que eu fiz? Para transformar gramas em miligramas é só multiplicar por 1000. Então eu fiz isso aqui, ó. Repeti, né? 254 vezes 10 a menos 6. Multipliquei por 1000, que é 10 a terceira. E aí ficou 254, 10 a menos 6. Né? Potência de mesma base, conserva a base, somos expoente. 10 a menos 6 mais 10 a menos 3, então fica menos 6 mais 3, dá menos 3. Então eu pus aqui, ó, menos 3 aqui fica, ó, 1, 2, 3, 0,254 miligramas. Eu achei essa quantidade de miligrama que está onde? Que está em 5 ml da cachaça, ó. Então essa é a quantidade de miligramas que está em 5 ml de cachaça. Mas eu não quero saber em 5 ml, eu quero saber em 1 litro. Então vamos fazer a regrinha de 3, ó. Então olha só, 5 ml é igual a 0,005 litros, tá bom? Por que eu transformei 5 ml em litros? Porque eu quero em miligramas por litro, tá bom? Então olha só, vamos lá, ó. Esse tanto aqui, 0,254 miligramas, estão em 5 ml, ou seja, 0,005 litros, certo? A pergunta é, quantas miligramas eu vou ter em 1 litro? Quantas miligramas eu vou ter em 1 litro? Essa é a pergunta, tá? Olha só, tudo bonitinho, vou achar em miligramas, ok? Então eu pego isso aqui, multiplico aqui, fica 1, e isso vezes isso, tá certo? Então eu vou pegar aqui, ó, isso vezes isso dividido por isso, vai ser igual a x, certo? Olha lá o x, 50,8 miligramas por litro. Muito bem, resposta D. Mas a pergunta que faço é a seguinte, né? Nós precisávamos ver se o limite foi obedecido. O limite foi obedecido? Qual é o limite? 5 miligramas por litro. Foi obedecido? Não. Tem mais de 10 vezes mais do que o limite estabelecido pela legislação. Então essa cachaça, imagina o trabalho que não dá uma cachaça, né? Trabalho, cortar a cana, moer a cana, deixar lá fermentando, enfim, dá um trabalho tremendo. Aí você destilou, aí vem o químico e faz análise e condena a cachaça do cara, né? Então, enfim, tem que ou reduzir essa quantidade aí, ver em que momento da produção a cachaça foi contaminada, ok? Espero que você tenha curtido, tenha gostado, tenha compreendido e tenha visto o seguinte, que não é uma coisa do outro mundo. Você consegue. Dá uma olhadinha, deixa aí sua observação se você gostaria que eu escrevesse, se facilita a sua vida aí, tá bom? Até a próxima. Um grande abraço.